para a gente poder depois disponibilizar. Então, boa noite, né? Vamos dar início à nossa 9ª reunião do Núcleo de Neurociências do Movimento, Neuron. Essa é uma atividade de extensão que a gente faz para levar para o público em geral, né? Informações sobre comportamento motor, uma das coisas que a gente produz dentro do nosso grupo. E a ideia hoje é a gente divulgar a ciência mesmo, né? Então, já ao longo do ano, a gente veio fazendo alguns encontros com diferentes temas, e hoje nós teremos a participação do professor mestre Lucas Bicalho. Lucas é fisioterapeuta, ele é mestre, eu esqueci, em Ciências Humanas, Lucas? Ciências do Movimento Humano. Ciências do Movimento Humano. Ele é doutorando agora no Programa de Ciências do Esporte, né, do UFMG, e o tema do doutorado dele é biofeedback, neurofeedback. E aí eu convidei o Lucas para poder falar, ele gentilmente aceitou participar. Então, nós teremos aí a palestra. Nós mudamos um pouco nossa dinâmica, a gente fazia 2 por noite, né? Agora a gente está fazendo uma só para que a gente possa discutir com calma, não fique muito apertado as perguntas depois em relação a tempo, né? Então, vocês fiquem à vontade. Quem quiser já, à medida que o Lucas for apresentando, se tiver alguma questão, você já pode inseri-la no chat, tá? Depois a gente vai ler. Depois, se for o caso, podemos abrir até o microfone ao final, na hora que estiver aberto, que é uma reunião bem aberta, bem informal, tá? Então, todos que estão aqui presentes têm essa possibilidade de sentir à vontade para fazer perguntas, para discutir, trazer questões. Eu estou deixando gravado, posteriormente eu disponibilizo no nosso canal lá do YouTube, né? Neuron também. E se alguém que tiver interesse em certificado, eu vou disponibilizar o certificado, eu vou colocar ao final da apresentação o link com o Google Form, é só você ir lá e preencher. Lembre, por favor, que na hora de preencher, você colocar exatamente, que eu só vou colar aquilo ali e colocar no certificado. Então, se tiver algum erro de digitação, se a primeira letra não tiver em caixa alta, né, certificado não vai ficar aquele certificado muito arrumadinho, né? Então, capricha lá para mim na hora de digitar, facilita depois a hora eu conseguir enviar esses certificados. E vai ter também a hora de digitar o e-mail, obviamente, para que eu possa enviar de forma adequada, né? Acho que são essas as questões. Essa é a nossa última reunião do ano. Eu vou tentar manter essas reuniões ano que vem, são muito legais. Já tivemos variações aí de 40 pessoas participando, até 20, em média ficando 20. Vamos ver se em fevereiro a gente retoma. E eu acho que é uma forma de divulgar, né, nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, isso é importante. Lucas, agradeço a participação. Obrigado aí por ter aceitado, né, apresentar para a gente. E passo a palavra para você, tá ok? Beleza, professor, obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou aluno do professor Guilherme, de doutorado, no programa de pós-graduação em Ciência do Esporte. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vai começar a compartilhar, Lucas. Ela ficou toda escura, mas ainda para mim não apareceu. Aí, agora sim. Só que isso, vamos ver. Peraí. Ainda está escuro, tá? Então, deixa eu ver se agora foi. Isso, agora está no modo apresentação, tá? Boa apresentação. Ah, beleza, obrigado, professor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Bicalho, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência do Esporte. Hoje o Guilherme me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre o biofeedback no comportamento motor. Então, a ideia é eu tentar fazer uma introdução, né, ao biofeedback, falar sobre o estado da arte, o que tem sido feito,
Vou tentar trazer alguns conceitos, métodos e aplicações, né, do biofeedback na área do comportamento motor. Deixa eu só ajustar meu ponteiro aqui. Beleza. Então, antes da gente entrar no mérito do biofeedback, eu acho importante a gente levantar algumas questões teóricas e conceituais da literatura de aprendizagem motora. Então, a gente precisa ter em mente, né, quais funções o feedback pode exercer na prática, né, seja esse feedback sobre algum aspecto fisiológico ou não. Então, o entendimento de como o feedback funciona, né, de uma forma geral, é considerado como um pré-requisito, né, para fornecê-lo de forma efetiva na prática. E, para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que pode ser considerado como feedback, né? Então, o que é feedback? Seria aquela informação que um professor me deu há 2 anos atrás? Seria as informações disponíveis na tela de um computador, ou minhas percepções durante a prática? Quais são os tipos de feedback existentes? Como que o feedback pode ser classificado? Importante entender também por que o feedback é tão importante para um aprendiz. Qual informação ou quais informações nós devemos repassar, né, para esses aprendizes ou executantes? Existe algum método, algum momento, desculpa, em que o feedback não deva ser repassado? Né? Como que não é ideal, então, fornecer um feedback? E, por fim, quais que são os métodos de fornecimento de feedback? Ou de que forma que eu posso fornecer um feedback? Bom, então vamos lá. O que é feedback? O termo feedback, ele vem da língua inglesa e representa a junção das palavras feed e da palavra back, né, que significam o feed alimentar, o back seria algo como voltar, né, o anterior, e a tradução, né, dos dois elementos ficaria como retroalimentação ou retroalimentar. Tá? Já a literatura comportamental, ela frequentemente conceitua o feedback como qualquer informação recebida durante ou após a produção de um movimento. Né? Aqui eu trouxe como referência alguns livros, né, bem utilizados, bem tradicionais da área de aprendizagem motora, que utilizam essa definição. Tá? Então, pode parecer besta, né, eu ficar trazendo essas questões, né, que deve ser muito trivial aqui para a maioria, mas eu gosto de destacar elas, principalmente quando eu falo de biofeedback. Existem protocolos de biofeedback que fornecem informações antes da execução do movimento. Né? E para ilustrar essa questão, eu gosto de trazer uma discussão sobre a manipulação de aspectos temporais inerentes à apresentação do feedback, ou o que eles chamam de locus temporal. Tá? Então, a literatura, ela costuma levantar essa questão, né, na discriminação dos momentos de fornecimento e dos aspectos temporais envolvidos, uma vez que uma série de estudos tem demonstrado que o controle sistemático, né, desses intervalos, no momento de fornecimento dessa apresentação, exerce um papel significativo na eficácia do feedback. Para explicar essas questões, né, esse modelo, essa representação esquemática aqui tem sido muito utilizado. Né? Aqui o E representa a execução de um movimento, o F, o feedback, tá? A apresentação do feedback. De forma geral, a literatura tem sustentado que esse intervalo pré-feedback, né, que compreende o intervalo antes do fornecimento de um feedback, ele não deva ser muito curto, né, para que ele consiga permitir que os aprendizes, né, os indivíduos, consigam utilizar as informações adquiridas durante a execução de uma tentativa de forma proficiente. Tá? Então, tem sido especulado que o feedback imediato, né, que não permita, né, um intervalo, esse pré-feedback, ele possa bloquear certas atividades de processamento, né, que ocorrem de forma instantânea, logo após, né, a execução da habilidade motora, né, a execução de uma tentativa. Essas atividades, elas estão sendo associadas à avaliação subjetiva, né, da tentativa, detecção de erro. E quando o feedback,
quando esse intervalo pré-feedback está ausente, né, quando ele não está presente, desculpa, quando ele está ausente, ou quando o feedback está ausente, os indivíduos supostamente conseguem conduzir de forma apropriada o processamento dessas atividades, tá? E a literatura tem indicado que a adoção de um intervalo próximo de 5 segundos seria benéfico, tá, para os indivíduos, ao mesmo tempo que um intervalo muito superior, né, poderia prejudicar, tá? Em relação ao intervalo pós-feedback, né, que representa o intervalo entre a apresentação de um feedback e a execução de uma tentativa subsequente, os estudos também têm indicado resultados similares e sugerido a adoção de um intervalo próximo a 5 segundos também, tá? Esse período, ele tem sido associado a atividades cognitivas relacionadas à comparação da informação sensorial adquirida e o feedback fornecido para a elaboração de um plano de ação. Já o intervalo intertentativas, né, que corresponde ao período entre o final e o início de uma tentativa, separa, né, uma execução de uma execução subsequente, os estudos têm revelado resultados contraditórios, tá? Possivelmente com uma dificuldade em separar as variáveis, né? Uma vez que ao variar o intervalo pré-feedback ou o intervalo pós-feedback, né, e manter constante outro intervalo que não foi manipulado, o intervalo intertentativas também varia, né, que por sua vez resultaria em uma nova variável no estudo que não tenha sido considerada. Eu deixei aqui como referência o estudo do Sweeney, de 1990, mas vocês também conseguem encontrar muitas coisas legais no livro do Schmidt, tá? Então, como vocês podem observar, né, a literatura, ela não faz quaisquer menção, aos aspectos temporais envolvidos no fornecimento do feedback, que é fornecido antes da execução das habilidades motoras, né? Porque essas informações elas não têm sido empregadas em estudos comportamentais, né? E somente abordagens neurocientíficas envolvendo o biofeedback, tá? Então, esse feedback, né, que é apresentado antes da execução de uma habilidade, ele normalmente apresenta o intuito de favorecer a manutenção de diferentes estados, eles chamam de estados ótimos, que são estados associados a um melhor desempenho ou à expertise, tá? Então, segundo as definições da literatura comportamental, né, o feedback ele pode ser fornecido ao longo da execução de uma habilidade ou de forma concorrente, né, como vem sendo reconhecido, tá? Ou após, tá, o movimento. Esse feedback que ocorre após o movimento é chamado de feedback terminal. Então, esse feedback, né, que é apresentado de forma concorrente, ele é objetivo regular as ações motoras fornecendo uma base para a correção do movimento, né? Então, trazendo a produção do movimento mais próximos dos objetivos da ação. E esse tipo de feedback ele tem sido frequentemente fornecido a partir de diferentes modalidades sensoriais, como, por exemplo, a modalidade de áptica, né, de toque, visual, auditivo, em outras palavras, a partir do biofeedback, né? E essas informações elas podem ser relativas à atividade neural, atividade muscular, a aspectos cinemáticos ou cinéticos, né? E trazer informações pertinentes, né, ao aprendiz sobre diferentes aspectos neurobiológicos ou biomecânicos. Já o feedback terminal, né, talvez o mais estudado na literatura comportamental, ele traz informações sobre algum aspecto relacionado à execução do movimento ou para informar o alcance do objetivo de aprendizagem. Então, como vocês puderam observar, né, nós podemos apresentar o feedback em diferentes momentos e existem diferentes tipos de feedback, tá? Então, normalmente, a literatura discrimina o feedback em dois grandes grupos, o feedback intrínseco e o feedback extrínseco, né? O feedback intrínseco também é reconhecido como feedback inerente e o feedback extrínseco como feedback aumentado. Então, os sinais internos, né, são reconhecidos como feedback intrínseco, né? E compreendem as informações que vêm de origens externas, né, esteroceptivas, ou do próprio corpo, as informações proprioceptivas. Por outro lado, feedback extrínseco, ele compreende as informações sobre as ações que
que são suplementares ao feedback inerente, tá? Então, esse adjetivo aumentado, né, ele refere a adicionar ou aumentar a informação, que no caso, né, envolve adicionar ou aumentar a informação do feedback inerente, né? Então, esse feedback extrínseco, ele inclui as informações que são fornecidas por um terapeuta, né, um professor, que podem ser fornecidos na forma de um biofeedback, né, ou a partir do que eles chamam de conhecimento de performance ou conhecimento de resultados. Então, o feedback que traz alguma informação sobre algum aspecto relacionado à execução do movimento é reconhecido como conhecimento de performance, tá? E como exemplo, a gente teria uma instrução para uma pessoa praticando um atacado no golfe, né? A gente poderia falar, olha, seu movimento preparatório, né, que aquele movimento para trás da atacada, ele foi muito curto, né? Esse seria um exemplo de conhecimento de performance. Já o conhecimento de resultados, ele corresponde ao feedback que é responsável para informar o alcance, né, por parte do aprendiz, ao objetivo de aprendizagem. Como exemplo, a gente poderia ter aqui as notas, né, fornecidas por juízes na ginástica. Tá? E, por fim, o biofeedback, que ele está atrelado às informações fornecidas sobre sinais biológicos. Tá? Eu trouxe aqui como exemplo variações na dinâmica pupilar que sinalizam alterações no esforço cognitivo. Então, nesse paradigma de biofeedback, você poderia condicionar as pessoas a manter um nível, né, de âmbito pupilar específico para aumentar ou reduzir o esforço cognitivo. Muita coincidência é meu projeto de doutorado, né? Agora, por que nós devemos fornecer um feedback? Existem pelo menos 3 grandes motivos, né? A primeira é porque o feedback extrínseco ele pode exercer uma função motivadora, ou energizadora, né, como eles falam, ou até mesmo desencorajadora, tá? Ela pode fazer com que o aprendiz seja mais entusiástico sobre a tarefa, né, encorajar ele a ir além, né? Então, ele tem esse aspecto motivacional. Segundo, pelo conteúdo, né? Por exemplo, fornecimento de informações relativas ao objetivo do movimento, eles definiriam a base, né, para fazer correções na próxima tentativa, né, trazendo o desempenho, então, mais próximo aos valores que caracterizam um desempenho mais habilidoso. Em terceiro, o feedback extrínseco, né, ele tem esse potencial, desculpa, de direcionar a atenção do executante, ao aprendiz, aos efeitos do movimento, ao foco externo. Então, os estudos têm demonstrado que, na maioria dos contextos, né, seja no nível de habilidade, faixa etária, direcionamento de atenção ao foco externo resulta em melhores resultados que o direcionamento para um foco interno. Agora, quais informações nós devemos repassar ao executante, né, ou ao aprendiz? Talvez a pergunta mais discutida na literatura do feedback é qual a informação mais relevante? Conhecimento de resultados ou conhecimento de performance? E como ficaria o biofeedback nessa questão? Infelizmente, os resultados têm sido bastante contraditórios, né? Então, a gente tem vários estudos que falam que o conhecimento de performance é melhor, ao mesmo tempo que a gente tem vários estudos que falam que o conhecimento de resultados é superior, né? Aparentemente, ainda não há um consenso, né? E os estudos simplesmente concordam que ambos favorecem a aprendizagem, né? Desde que aplicados apropriadamente. Uma das questões que pesa a favor do CR é que alguns biofeedbacks, né, e alguns conhecimentos de performance direcionam a atenção do aprendiz ao foco interno, né, a informações, ao processamento de informações do próprio corpo, o que aparentemente é prejudicial, né? Os estudos, como eu falei anteriormente, né, os estudos têm mostrado que o direcionamento de um foco de atenção externo favorece a aprendizagem em relação ao direcionamento de um foco de atenção interno, tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que a literatura tem indicado que o feedback concorrente, né, que é comumente empregado nos paradigmas de CPI, sobretudo biofeedback, né, de conhecimento de performance, desculpa,
pode induzir os aprendizes a direcionar a sua atenção do feedback intrínseco a um foco externo, tá? Então, talvez o principal argumento que pesaria contra o conhecimento de performance e o biofeedback é a dificuldade na aplicação, né? Então, construir um paradigma de conhecimento de performance, de biofeedback, normalmente é mais complexo, tá? A não ser que seja de alguma medida mais simples, como, por exemplo, alguma medida de temperatura ou algum parâmetro cardiovascular, né, que poderia ser facilmente extraído com um smartwatch ou com frequencímetro, né? Existe alguma situação em que o fornecimento de feedback possa não ser encorajado, né? Quando que pode não ser benéfico fornecer um feedback? Bom, existem várias situações, né? Como discutimos anteriormente, o fornecimento de feedback imediato não é encorajado, né? Ele pode prejudicar a avaliação subjetiva da tentativa e a detecção de erro. Da mesma forma, se o intervalo após o fornecimento de feedback não for adequado, né, o aprendiz, o executante, vai ter dificuldades em comparar aquela informação sensorial adquirida com o feedback fornecido para elaborar um plano de ação, tá? Os estudos também têm demonstrado que a aprendizagem ela é mais eficaz quando se recebe um feedback após boas em vez de más tentativas, ou seja, após as tentativas que mais se aproximavam da meta, né? Então, as vantagens do fornecimento de feedback após boas tentativas, elas aparentemente estão relacionadas a fatores motivacionais. Esse estudo do Badami, que eu trouxe aqui, eles investigaram o efeito do fornecimento de feedback após as melhores e piores tentativas na tacada curta do golfe. E após a fase da prática, né, antes do teste de retenção, um teste de aprendizagem, né, que eles normalmente aplicam após a prática, os participantes responderam um questionário, né, de motivação e os resultados indicaram, né, que os participantes que receberam feedback após as boas tentativas reportaram um maior grau de motivação intrínseca, né, em relação ao grupo que recebeu feedback após as más tentativas, e também foram superiores, tá, no desempenho. E quais são as formas de fornecer um feedback? Dando sequência, então, àquele nosso antigo fluxograma, o feedback ele pode ser basicamente fornecido de forma quantitativa ou qualitativa, né? O feedback qualitativo, ele contém informações sobre a direção de uma mudança, né? Como exemplo, a gente inclui para os conhecimentos de resultados, por exemplo, você pode ir mais longe, mais rápido do que a última vez, você foi melhor, né? Como exemplo de conhecimento de performance, estique mais o braço, incline mais o tronco durante o passo, ou flexione mais o joelho. Já o feedback quantitativo, ele fornece informação sobre a direção, né? Ele fornece feedback sobre tanto a direção quanto a sua magnitude a partir de medidas quantitativas, né? Então, como exemplo, né, a gente teria, como conhecimento de resultados, algumas medidas quantitativas, né? Por exemplo, a distância que a pessoa ficou de um alvo, o tempo total despendido, a distância em outra medida, né? Como conhecimento de performance, a gente poderia ter amplitude de movimento, né, já em graus especificamente, não uma medida assim por alto, né, como citado anteriormente. E as medidas de biofeedback, elas podem ser discriminadas também, né, dessa forma? Podem sim. Se a gente der uma observada, se pesquisarem na internet, vocês vão ver que algumas dessas medidas, né, de conhecimento de performance também são chamadas de biofeedback, né? Então, existe essa questão na literatura, né? Alguns estudos chamam de conhecimento de performance, outros estudos chamam de biofeedback, né? Então, vocês vão encontrar vários estudos falando de feedback da atividade, de biofeedback da atividade muscular, e alguns chamando de conhecimento de performance, tá? Porque o conceito, né, do conhecimento de performance ele é muito amplo, né? Ele fala sobre aspectos relacionados à execução do movimento.
Eu trouxe aqui como exemplo, né, de biofeedback qualitativo e quantitativo, dois estudos que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O estudo do Camille, né, o Camille e colaboradores foram os precursores do biofeedback neural, e do Landers, que foram os precursores do biofeedback neural no controle motor. O estudo do Camille foi um estudo mais antigo, né? Ele foi fornecido a partir de um feedback verbal, desculpa, enquanto o estudo do Landers, o feedback, ele foi gerado por um sistema, né, por um computador, e foi fornecido a partir de feedback na modalidade visual. Então, agora já deu para a gente falar um pouquinho, né, sobre biofeedback. Existem várias modalidades, né, que já foram documentadas na literatura. Não consegui colocar todas aqui, mas eu coloquei as principais, assim, de uma forma geral. Coloquei cardiovasculares, não eletrocardiográficas, porque alguns estudos usam smartwatch, né, frequencímetros de pulso, de dedo, para fornecer o feedback. O uso dessa modalidade é bem variado, tem estudos empregando para trabalhar ansiedade, sono, tá? A eletromiográfica compreende a modalidade mais investigada na literatura do comportamento motor, mas na população clínica, tá? Então, ela é muito utilizada em pessoas que sofreram alguma lesão cerebral, medular, que estão fazendo uso de alguma prótese. Metrônomos interativos seriam estímulos auditivos ou visuais, são utilizados para trabalhar meditação, sono, até mesmo a depressão. As medidas neurobiológicas, ela envolvem não só a eletrocefalografia, mas diversos outros métodos, como o FNIRS, o ECOG e diversos outros instrumentos que buscam, né, trabalhar de alguma forma as atividades neurais das mais diferentes formas possíveis. Então, nós temos estudos que utilizaram esse biofeedback de atividade neural em pessoas com transtornos neuropsicológicos, crianças com TDAH, dislexia, e também tem muita coisa do comportamento motor, tá? A resposta adérmica galvânica seria uma forma de trabalhar a condutividade na pele, usado para trabalhar hiperidrose, né, o suor excessivo, e outras condições dermatológicas, também o relaxamento, tá? Por fim, a temperatura corporal tem sido utilizada para fazer inferências indiretas da função circulatória, e assim trabalhar algumas funções autonômicas, né, para promover relaxamento, trabalhar a ansiedade e o estresse. Então, como eu disse, existem várias outras modalidades, tá? Eu só citei algumas para ilustrar, né, de quão diverso que é o tema de biofeedback. Já em relação ao comportamento motor, a grande maioria dos estudos publicados, né, com biofeedback, são direcionados à abordagem de reabilitação ou de controle de aspectos psicofisiológicos, como controle de estresse e ansiedade, tá? Então, em contraste com os estudos de conhecimento de resultados e conhecimento de performance, nós não vamos conseguir encontrar muita coisa de biofeedback para desvendar questões relacionadas à aprendizagem e controle motor em adultos saudáveis, tá? O alvo é sempre a amostra clínica, tá? Mas existem sim, né, estudos de biofeedback que fizeram contribuições para a área, né, de comportamento motor nesse sentido. Eu trouxe aqui como exemplo o estudo do Landers e Daniels. Eles condicionaram atiradores de rifles amadores a uma frequência cardíaca específica, que foi estipulada a partir de um estudo anterior, né? Então, eles identificaram um nível de frequência cardíaca, né, que estava associado à expertise, e forneceram, né, esse nível, condicionaram os atiradores amadores a manter esse nível, né, e antes de executar um movimento, né, no caso o tiro, e observaram, né, que esse condicionamento favoreceu o desempenho. As medidas eletrocefalográficas, eu trouxe um estudo de revisão aqui que debate a efetividade do biofeedback na reabilitação, tá? Eu trouxe também 3 revisões que discutem o emprego do treinamento via biofeedback sobre diferentes atividades neurais no esporte, tá? Então, o neurofeedback, ele desponta, né, dentre essas 3 modalidades, o principal método utilizado para desvendar questões relacionadas ao comportamento motor, e possivelmente também compreende a modalidade de fornecimento de biofeedback que tenha despertado maior interesse recente, tá? Esse aqui é um gráfico que foi gerado a partir do termo neurofeedback, no PubMed, tá?
a palavra-chave neurofeedback, nos anos de 1991 a 2021, tá? Não sei se ainda dá para considerar como hot topic, mas tem despertado bastante interesse recente, né? Sobretudo na última década, né? Muito possivelmente pela queda de preços dos instrumentos, como eletrocefalografia, também pelo avanço de algoritmos de processamento de dados, né? Hoje em dia, a gente consegue encontrar alguns toolbox que já tem você consegue baixar o seu algoritmo de processamento pronto. Então, o neurofeedback, né, esse biofeedback da atividade neural, ele é reconhecido como uma vertente, então, do biofeedback, né, que se ocupa em modular a atividade neural. Então, o neurofeedback, ele é um procedimento que envolve a apresentação de sinais neurais do próprio indivíduo em tempo real. Então, nesse procedimento em questão, né, o aprendiz, o executante, ele precisa produzir diferentes padrões de atividades cerebrais, né, que vão ser identificados por um sistema, né, um computador, e serão traduzidos em comando. O procedimento foi criado por Joe Kamiya, né, na Universidade de Chicago, em 1969, como um método que possibilita a neuromodulação de diferentes ondas cerebrais. Né, mas, como eu citei anteriormente, né, o experimento ele não teve aquela interface, né, automatizada como a gente pode observar nos estudos atuais, né, como citei no estudo Landers, por exemplo. Ele conseguiu demonstrar que os indivíduos eles podem ser ensinados a controlar conscientemente, né, atividades eletrocefalográficas relacionadas ao relaxamento a partir de instruções verbais à medida que um limiar estipulado fosse ultrapassado, né? Então, tinha um experimentador ali analisando em tempo real, né, o nível, a magnitude ali da atividade neural, e à medida que ele chegasse, né, a um certo nível, ele dava algum feedback verbal para o aprendiz. Bom, como o feedback, o paradigma do neurofeedback, ele evoluiu bastante, né, nesse âmbito tecnológico, tá? Então, esse aqui é o que nós chamamos de framework do neurofeedback, né? Então, para estabelecer uma neuromodulação via feedback, pelo menos 5 passos são necessários, tá? Então, em primeiro lugar, é necessário realizar a identificação de um conjunto, né, correto, de pontos de controle, para um determinado tipo de influência, né, no qual um sinal específico vai ser selecionado e extraído de um indivíduo, para que ocorra, então, a transdução, né, desse sinal ao longo da aquisição de uma janela temporal específica. Então, essa atividade neural feedback loop, né, ou um ciclo de feedback, nos quais esses elementos, né, modificam seus estados de uma maneira quase contínua, de acordo com a apresentação do feedback. Embora o procedimento tenha sido criado próximo ali dos anos 70, sua aplicação no comportamento motor foi somente investigada no início dos anos 90 por Landers, né, como citei anteriormente, eles foram precursores, né, do neurofeedback no comportamento motor, no controle motor especificamente. Né. Nesse estudo, eles pegaram arqueiros iniciantes, né, eles segmentaram a amostra em 3 grupos. Um dos grupos foi instruído a regular atividades atreladas a potenciais de prontidão no hemisfério esquerdo, eles chamaram de feedback correto, enquanto teve um grupo Chan, que recebeu a mesma atividade, só que no hemisfério contralateral, né, que eles chamam de feedback incorreto, e teve também um terceiro grupo, um grupo controle. A atividade neural, ela foi extraída a partir dos níveis de maior correlação entre as bandas de 1 a 5 e de 5 a 30 Hz, e a partir desses resultados, os dados utilizados para os estudos foram segmentados em 1 a 5, 5 a 11 e 13 a 30. Mas um ponto fraco desse trabalho é que eles não aplicaram a técnica durante a tarefa, né? Os participantes eles foram solicitados a neuromodular essas áreas, né, em uma sessão anterior à prática. Eu trouxe uma representação esquemática, tá? Isso aqui foi eu que fiz, tá? Não é tão grosseiro assim. Para representar a interface que foi repassada aos indivíduos, né? Eles foram condicionados a trabalhar essas atividades neurais a partir do feedback visual dessas barras, né? Desses gráficos de barras, tá? Que foi apresentado na sessão anterior à prática.
Os resultados do estudo indicaram que os aprendizes, né, independentemente do grupo, né, seja feedback correto ou feedback incorreto, conseguiram neuromodular as atividades propostas, tá? E que o grupo com feedback correto teve um melhor desempenho, enquanto o grupo com feedback incorreto apresentou prejuízos no desempenho, tá? Em comparação ao grupo controle. Esse resultado de achar prejuízo, né, do desempenho com atividade sham, né, com atividade errada, é muito comum na literatura de neurofeedback, tá? Eu trouxe um segundo estudo para ilustrar a aplicação do neurofeedback na aprendizagem motor, no controle motor. Esse também foi bastante interessante, porque eles foram primeiro a usar a lógica de analisar a existência de perfis de sucesso individual para neuromodulação de biofeedback, né? Foi algo próximo do que o Landers fez com a atividade cardíaca, tá? Eles pegaram 6 indivíduos, né, para realizar a atacada curta do golfe, né, fizeram uma análise entre indivíduos e realizaram um procedimento de familiarização para determinar a distância que os indivíduos alcançassem 50% das tacadas de sucesso, que eles chamaram de PB50. Uma sessão de referência, que eles chamam de scan session, né, foi posteriormente conduzida para determinar o perfil eletrocefalográfico durante a execução dessas tacadas de sucesso. O perfil eletrocefalográfico de cada participante foi mensurado a partir da medida eletrocefalográfica pré e pós-impacto na bola, e revelou um padrão muito claro, né, entre tentativas que tiveram muito sucesso e as tentativas que não tiveram sucesso, tá? Um padrão eletrocefalográfico. As sessões de treinamento foram conduzidas de forma intercalada, né? Uma tentativa com, uma tentativa sem, uma tentativa com, uma tentativa sem. E o feedback foi fornecido a partir de um estímulo sonoro no-go, né, no qual era encerrado à medida que os participantes alcançassem o perfil eletrocefalográfico estipulado. Então, eles não podiam iniciar até que esse biofeedback auditivo cessasse, né? Eles foram instruídos a iniciar a atacada o mais rápido possível, após o cessamento do tom, um período máximo de 1,5 segundos. Os resultados indicaram que a maioria dos participantes conseguiram pontuar, em média, 25% a mais, né, nas tentativas que receberam neuromodulação em relação às tentativas que não receberam neuromodulação, tá? Bom, isso aqui foi uma revisão de literatura que nós fizemos, na verdade são resultados preliminares, né? A gente fez algumas modificações, a gente precisa atualizar ainda, porque a gente ainda não incluiu os estudos mais recentes, né? A nossa ideia era sistematizar algumas questões de aspectos informacionais do feedback, e para isso a gente separou, né, os estudos em estudos de controle e aprendizagem motora, né? Nós excluímos os estudos de prática mental, que não tinham medidas de desempenho, que por sinal era a maioria, né? A maioria dos estudos de neurofeedback no comportamento motor são relacionados à prática mental. E nós também excluímos um grande número de estudos, que talvez seriam a segunda maior volume, o segundo principal objetivo, né, do neurofeedback no comportamento motor, que é fornecer neurofeedback na população clínica, tá? Então, nós pegamos só estudos que tentaram desvendar questões relacionadas ao controle e aprendizagem motor em adultos sadios, né? A gente observou que não foram muitos estudos, né? A maioria desses estudos buscou manipular atividades neurais relacionadas ao controle atencional e da ansiedade, né? A maioria utilizou a atacada curta do golfe como tarefa experimental, e a grande maioria aplicou o neurofeedback numa sessão anterior à prática. Já em relação aos estudos de aprendizagem motor, a gente observou que a grande maioria buscou neuromodular atividades neurais relacionadas à aprendizagem, como, por exemplo, atividades da onda Mi, né? Principais tarefas utilizadas foram rastreamento manual e a tarefa de sequenciamento de dígitos ou de dedos, rastreamento manual com uma caneta sensor sobre uma mesa digitalizadora ou com um mouse, tá? E o principal teste utilizado para fazer inferências sobre a aprendizagem foi uma retenção em um período superior a 24 horas. Esses números aqui estão incongruentes, né, com o número de estudos, porque tem vários estudos que adotou mais de um teste de aprendizagem. Então, o que a gente conseguiu observar, né, é que a área de estudos de
de neuromodulação, via feedback, né, o neurofeedback, a aprendizagem motora ela é muito extensa ainda, né? A gente tem, enquanto a literatura aponta a existência de várias atividades, né, muito relevantes, né, para a aprendizagem, para o controle motor, a gente tem pouquíssimas atividades neuromoduladas até então, né? Atualmente é uma área que tem maior conteúdo direcionado para a prática, né, sobretudo na área de psicologia, da fisioterapia. Portanto, a técnica, né, ela já é realidade para algumas profissões, e o uso clínico do neurofeedback ele já vem sendo adotado na fisioterapia, na psicologia, né, sobretudo. Já existe uma série de livros, de guidelines, né, de artigos disponíveis na literatura que visam, né, orientar a prática. Eu trouxe aqui como exemplo, alguns desses livros, né, aqui para a área de psicologia especificamente, né, como tratar autismo, ansiedade, lesão cerebral, crianças com autismo e depressão, bastante coisa, né? Não querendo fazer propaganda, mas já existem várias empresas que oferecem curso de capacitação para técnico, tá? Eu coloquei duas aqui, mas eu sei que existem mais, tá? Coloquei aqui duas brasileiras, a Neurônios, né, e a ABB, que é a Associação Brasileira de Biofeedback, né? Essa Associação Brasileira de Biofeedback, ela oferece alguns cursos de neurofeedback de forma não periódica, tá? Existem também certificações internacionais, como, por exemplo, o BCIA, o Biofeedback Certificate International Alliance. E no âmbito esportivo, ainda não existe, né, guidelines, a gente não tem livros orientando a prática. Existe no neurofeedback, desculpa, tá? Tem o biofeedback, mais voltado para a reabilitação, tá? Então, no neurofeedback, né, a gente não tem os guidelines para orientar o uso, né, no âmbito esportivo. Como eu mostrei anteriormente, né, existem 3 revisões, fizeram análise crítica, né, dos estudos, não são poucos estudos, né? Esse estudo do Perry é um deles. Esse estudo, especificamente, ele faz um relato, né, de um preparador físico do Milan, né, que teve bons resultados com o neurofeedback, e foi contratado pelo Chelsea para abrir uma sala de neurofeedback, que eles chamavam de Mind Room, ou sala da mente. Ao mesmo tempo que ele fala, né, que teve bons resultados, né, que está sendo muito bem está sendo muito bem visto, né, o procedimento, ele pontua que ele ressalta, né, na verdade, de que essas evidências atuais elas não são suficientes para dar suporte à aplicação do neurofeedback, né, no âmbito esportivo. Mas eu queria mostrar um vídeo que é um relato de um jogador de basquete que fez uso da técnica. Deixa eu tirar o ponteiro aqui. Acho que foi. O vídeo, infelizmente, está em inglês, mas eu consigo traduzir, explicar ele. Vocês estão conseguindo escutar? É bem baixinho, tá, Lucas? Please have a workout season. Double-double A solução. Eu acho que eu vou explicar esse vídeo, que eu acho que fica mais fácil. In this is good season. But as Rick Buford, ESPN, the magazine, shows us, it may not be. Essa agora ele vai. Vou explicando, acho que fica mais fácil. Está soluçando, assim, tá picando mesmo. Teve esse atleta de basquete que ele foi diagnosticado com TDAH quando era criança, né? Então, fez uso de medicamento a vida inteira, e um certo dia ele chegou para fazer um treinamento de neurofeedback no laboratório lá de científico do time dele. E o professor, né, dele, o
preparador físico dele, que estava conduzindo o neurofeedback, ele observou que, na verdade, ele apresentava atividades neurais não muito condizentes com o TDAH, né? Dando a entender que ele poderia ter sido mal diagnosticado. E eles começaram a trabalhar essa atividade neural, né? Que estava, segundo eles, ao contrário, né? Então, se ele tinha uma atividade muito aumentada, né? Teria TDAH, na verdade, ele tinha pouca atividade, né? Então, eles condicionaram esse indivíduo a treinar essa atividade neural. E, coincidência ou não, ele teve um desempenho muito superior na temporada com o uso desse neurofeedback. Então, ele fala, né? Fala como foi chocante para ele descobrir essas questões, e como foi importante para ele esse trabalho, né, nessa temporada. Ele atribuiu totalmente o desempenho atingido na temporada ao uso do neurofeedback. Esse aí seria as atividades neurais dele, né, durante uma análise ali preliminar. E a tarefa dele, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que não dá. Essa era a tarefa de neurofeedback, né? Ele tinha que controlar a atividade dele neural nessa pista de corrida, tá? À medida que ele conseguia controlar a atividade neural, tinha algum comportamento específico no joguinho naquele momento. Tá? Isso aí já é o preparador físico explicando, né, as diferenças, como ele conduzia o treinamento. Esses aí são os limiares, né, de treinamento que ele conseguiu atingir. E é basicamente isso. Bom, o tempo está acabando aqui. Eu queria só mostrar mais um videozinho que ilustra a aplicação do neurofeedback, não necessariamente no esporte. Não sei se alguém já conhece esse vídeo. Ele passou na TV, na Record News especificamente. É sobre uma empresa, né, uma empresa do Elon Musk, né, que está realizando alguns procedimentos com animais. Ele pretende um dia fazer exoesqueletos, né, para que os indivíduos, pessoas com lesões cerebrais, consigam movimentar seus membros e tal. Aí eu queria que vocês assistissem esse vídeo, agora que vocês já estão craque no neurofeedback. Droga, se precisava de áudio, deixa eu ver se animal que controla jogos. Agora, você já imaginou um animal que controla jogos com a mente? Pois não existe. O animal aparece brincando com o controle remoto. Mas, agora, você já imaginou... Desculpa, vocês estão conseguindo escutar? Tá melhor o áudio. O áudio está muito bom, não, mas dá para entender. Dá para entender? Senão eu falo. Opa. Agora, você já imaginou um animal que controla jogos com a mente? Pois não existe. O animal aparece brincando com o controle remoto. Mas quando aparece no ouvido, o jogo segue. Isso porque o macaco usa um chip no cérebro e consegue controlar o videogame por meio da telepatia. A tecnologia promissora foi fabricada por uma das empresas do bilionário Elon Musk. A expectativa é de que ela permita que pessoas com paralisia motora possam interagir com o mundo à sua volta. Então, não sei se Lucas, não deu para pegar tudo, não. Se quiser explicar o que está acontecendo aí, acho que vai ficar mais claro. Tá. Então, ele falou que o Elon Musk está criando uns macaquinhos X-Men, né? Brincadeira. O experimento é o seguinte: os macaquinhos, eles têm aquele jogo pong ball, né? Que você tem que jogar a bola num certa posição. Ele tem um controlezinho remoto na mão. À medida que ele atinge, né, que ele consegue jogar a bola nesse quadrado, ele consegue essa recompensa líquida, por esse canudinho aqui, tá? E toda vez que ele consegue, então, atingir essa bola, além de receber a recompensa líquida, eles registram, né, essa atividade neural subjacente ao acerto. Depois de um certo tempo, eles desconectam, né, esse cabo aqui do controle. Ele acha que ele ainda está usando o controle, mas não está.
eles estão fazendo essa leitura contínua dos sinais neurais do macaquinho, então, à medida que ele chega nessa atividade de acerto, a bolinha vai de novo lá para o alvo e ele ganha recompensa líquida, né? E aqui o repórter fala que o macaquinho está controlando a bolinha por telepatia, né? A gente não chegou ainda nesse nível, né, de macaquinho X-Men e tal, a gente é só um neurofeedback mesmo. Tá? Não tem muita novidade, né, por incrível que pareça. A gente tem um estudo dos anos 70, que o título dele é Macacos Meditam por Marshmallow. Né? Eles pegaram um protocolo de neurofeedback em alguns macaquinhos, né, e à medida que eles atingiam aquela atividade neural relacionada ao relaxamento, eles ganhavam marshmallow, que é basicamente o que o macaquinho está fazendo no estudo do Elon Musk. Né? E acho que talvez a grande novidade seria... Meu filho, mamãe ainda enxergou isso aqui, ó. Que está embolado. E nessa luz aqui. Aliás, Bárbara, não é esse, não. seu microfone está aberto, Bárbara. É esse aqui, ó. Talvez a grande novidade seria o chip, né, que eles estão implantando no cérebro, mas também não é tão novidade assim, porque já vem sendo utilizado, esse chip já foi criado já faz um certo tempo, né. Então, pessoal, é isso, né, isso é o que eu queria passar para vocês hoje, né. O feedback ele é uma ferramenta muito poderosa, né, para aprendizagem motor, para controle motor, né, sobretudo neurofeedback, habilitação, esporte, seja como ferramenta para desvendar questões relacionadas à aprendizagem, ao controle motor, né? Muitas coisas legais dá para fazer com biofeedback. Então, vou agradecer o convite, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema. Quem quiser entrar em contato comigo, precisar de alguma informação, pode me mandar um e-mail também. Perfeito, Lucas. Agradecemos sua excelente apresentação, muito bacana. É um tema, né, obviamente, que nos interessa e acho que é de interesse para muita gente, né? Tem um histórico bacana, mas a perspectiva de futuro ainda é maior ainda, né? Então, eu vou trazer as perguntas e vou depois, à medida que for aparecendo, a gente vai conversando. Eu vou abrir o chat aqui e vou fazendo as perguntas para você. Tá? A primeira pergunta foi o Gabriel. Eu diminui o chat, só um minutinho que eu vou chegar de novo na pergunta dele. Gabriel pergunta para você, Lucas, no aspecto de quando não é benéfico fornecer feedback, ou seja, existe na literatura quando a quantidade começa a atrapalhar o objetivo, assim. Gabriel, se quiser abrir o microfone, você pode ficar à vontade, tá? Quando a quantidade começa a atrapalhar o objetivo? Boa noite, pessoal. É isso mesmo, Lucas. Eu me questiono assim, nós sabemos os benefícios do biofeedback, do feedback, aí você pontuou de quando não é benéfico, né? O intervalo pré, pós, após más tentativas, e tem um aspecto do, se eu não me engano, Posner, uma vez ele falou sobre os mecanismos de atenção, né? Sobre os 4 mecanismos que ele aponta, e um deles é manter a atenção. Desculpa. O meu questionamento é se alguma coisa na literatura existe. Vamos dar exemplo, nós dois passando feedback para o Guilherme. Exemplo, realizar um movimento. Quando isso começa a saturar a pessoa, para quem nós estamos passando o feedback, e ele começa a esquecer o objetivo e começar a prestar atenção muito mais no feedback e começa a atrapalhar a atenção dele. O objetivo é melhorar o arremesso, vamos dar um exemplo assim, mas ele está tão apegado no faz isso, faz aquilo, braço, isso, aquilo, que o arremesso ele já esqueceu faz um bom tempo já o que aconteceria. Não sei se foi claro. Sim, para mim foi. Lucas? Sim, existe sim uma discussão muito grande disso na literatura em termos de quantidade de fornecimento, né? No sentido que talvez um feedback muito frequente não seria interessante para o aprendiz, poderia ter repercussões ali na variabilidade do movimento, né? Então, pessoas que recebem o feedback frequente, eles teriam uma variabilidade excessiva,
no movimento, isso poderia ser prejudicial, né? Isso poderia condicionar o indivíduo a usar excessivamente essas informações e poderia afetar a variabilidade do movimento. Tem um elemento a mais, posso trazer, Lucas? Sim. Quando você apresentou os slides, eu vi que você falou do pré e pós, né? Você falou também, qual que era a outra? Das más tentativas, né? Dentro dessa questão que você está colocando da variabilidade, é o seguinte, às vezes você está fazendo um movimento que demanda muita precisão, né? E existe uma margem de variação que é esperada para o sistema motor. E aí você trazer informação muito... Seu áudio não está saindo, professor Guilherme. Pelo Não, menos então, para mim. Está sim. Eu estou ouvindo, professor Guilherme. Para mim está saindo. uai, Bárbara, alguma coisa contigo, hein? Deixa eu ver se eu não fechei seu... Eu só fechei seu microfone, guria mesmo. Mas... foi a minha internet, desculpa. então tá bom. Então, quando você precisa fazer algo muito preciso, né? Você dá muita informação precisa, aí o sujeito quer fazer um ajustezinho a mais, por exemplo, na modulação de força, e aí ele varia muito para mais. Aí depois você fala, não, faz um pouquinho menos, você dá uns valores lá muito precisos, em termos quantitativos, aí ele tenta reduz demais, e essa variabilidade fica muito grande, acaba que atrapalha, porque o sistema motor ele precisa de um grau de variabilidade, né? Nesse elemento, um elemento a mais, Lu, que você poderia trazer para o Gabriel, não sei se você concorda, é a questão da frequência de CR como um fator dificultador da pessoa melhorar a percepção dela do feedback intrínseco. E toda vez que você movimenta, feedback intrínseco é gerado, né? Ou seja, tem informação proprioceptiva, você tem várias, principalmente as proprioceptivas, né? Porque visual é muito fácil, né? É visceral, né? Você está vendo o resultado do seu movimento. Mas informação proprioceptiva, por exemplo, que você, no início da aprendizagem, você não tem uma capacidade de perceber isso muito bem. E quando você dá muito feedback extrínseco para a pessoa, o que acontece? Ela não dirige a atenção dela para o feedback intrínseco, né? Você está entregando de mão beijada para ela a solução, né? Olha, você fez isso errado, fez aquilo. E aí, de forma geral, você põe sua atenção muito mais no feedback extrínseco, na informação que vem de fora, do que aquela que você produz. E aí, quando você pega esse sujeito depois de um tempo, né? Uma situação onde que eles não têm disponibilidade de feedback extrínseco, vão falar assim, você treina com muito feedback. Vai para o jogo e o professor, o técnico, não vai poder estar dando feedback, ele vai ter que se organizar por conta própria, ele vai ficar dependente dessas informações extrínsecas, né? Porque ele não desenvolveu a percepção deles buscando informações sensoriais no corpo para poder corrigir nas próximas tentativas, esse tipo de coisa. Então, uma frequência alta de feedback, ela traria prejuízos na capacidade do sujeito fortalecer o uso do feedback intrínseco. Eu brinco assim dentro de sala de aula que o segredo, o desafio do professor, talvez o objetivo maior do professor é fazer o quê? Libertar o aluno. Como é que você liberta o aluno? Lá no início da aprendizagem, você dá informação para ele poder melhorar o desempenho, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar condições dele entender melhor o corpo dele, melhorar a percepção de feedback intrínseco, fortalecer o feedback intrínseco dele. Porque depois, quando você não estiver mais presente, ele vai, por conta própria, ter condições de detectar seus erros, né? Perceber o que precisa ser melhorado para a próxima tentativa, e aí você dá autonomia para o seu aluno, né? Essa seria uma questão, talvez, da frequência muito alta de informação. E o mais legal, assim, talvez o desafio, né, Lucas? O Lucas não falou nada sobre o projeto de doutorado dele, depois eu vou pedir para ele, assim, se ele dá um toque para a gente, já que é uma carência de estudos em comportamento motor, esse ainda é um passo longo, né? Será que o biofeedback também vai gerar essa dependência, né? Quando você tirar todo o mecanismo de circuito fechado ali que ajuda ele vai conseguir manter aqueles estados mentais ou não? Ele vai ficar muito dependente da tecnologia para manter, né? Isso é um passo mais para frente, mas está dentro da pergunta do Gabriel, assim, coisas que podem dificultar em vez de ajudar quando você retira a informação, né? Você tinha conseguido te responder, Gabriel? O Lucas também? Sim, perfeitamente. Agradeço aos dois. Eu costumo brincar assim, no processo de aprendizagem, você não pode facilitar demais a vida do aprendiz, né? É aquela mãe que cuida de tudo do filho, desde a infância ela vai cuidando de tudo, não deixa ele ter autonomia, não deixa ele experimentar, né?
Aí, quando ele chega lá nos 18 anos, ele tem que alistar no exército, da porta do exército para frente, a mãe não entra, né? Aí ele tem que resolver os casos. E ele não vai ter essa condição, porque ele ficou tão dependente, né? Então, no processo de aprendizagem, esse limite assim, do que facilita e o que dá autonomia é uma linha tênue, assim, que o feedback é um exemplo. Tem que tomar cuidado. Muita informação, às vezes, não é favorável para o aprendiz. Tá? Valeu, Gabriel. Qualquer coisa, se tiver mais questões, você volta, tá? Pode deixar. Obrigado. Vou avançar aqui, deixa eu ver quem vem depois. A Joana. Joana, Lucas, obrigado. Você disse que a maioria do feedback visual, que a maioria do feedback é visual e auditivo. É possível usar o biofeedback, por exemplo, através de vibração, tipo na coluna, para aprimorar a postura e melhorar o movimento? Sim, é possível, né? Eu acho que eu cheguei a comentar anteriormente, é uma modalidade que chama áptica, né? Você não mostrou. Não, estava lá o áptica, você vê o negocinho tremendo assim na mão, mas você não falou, você deu ênfase só a visão e a audição, entendeu? Acho que não. Ah, tá. Então. Enfim, eu não tenho leitura assim, na área de reabilitação, tá? Eu não sei se eles já fizeram isso, né? Eu sei que é possível, eu sei que existe essa modalidade áptica de biofeedback, tá? Seja para fornecer um estímulo, para condicionar um neurofeedback ou para alguma outra tarefa, ou alguma outra modalidade sensorial. A áptica pegaria informação tátil, informação sonestésica, né, proprioceptiva, né? É um misto de informação tátil com proprioceptiva, né? Isso. A vibração poderia gerar esse tipo de percepção, né? A ideia da Joana é legal, assim. Ou você estava querendo falar no sentido Para de melhorar a postura poderia ser esse tipo de interessante. coisa. Oi, Lucas, desculpa. Não, desculpa, eu que te cortei, professor. É uma coisa que eu pensei aqui, mas eu acabei falando junto com você. Joana, você não está falando no sentido de estimular fuso, esse tipo de coisa, não, né? Ou mais no sentido de fornecer um feedback mesmo? Não, estava pensando no sentido de fornecer um feedback e, assim, por exemplo, você de repente associar, por exemplo, um EEG, aí conforme o tipo, se eu estou, sei lá, se eu estou viajando aqui, tá? Mas se você está focado, você deixa de focar, conforme a onda que você tem, você pode dar um lembrete na coluna, alguma coisa assim que você está relaxando, você está... Eu meio que viajei um pouquinho aqui. Não, mas eu entendi, Joana, que você está falando. Pode ser feito de duas formas, né? Você pode ter uma análise mais cinemática. Ou muscular mesmo, né? Seu músculo está... Você está saindo um pouco do prumo. Eu não entendo muito, né, dessa parte. Você pode usar atividade eletroencefalográfica para falar de grau de ativação dessa musculatura todo o tronco. Eu não sei, também desconheço. Mas assim, você poderia usar eletromiografia, né? Na hora que você tem determinados valores que diminuem, você vê que a pessoa está relaxando demais, aí você gera essa informação para ela realinhar a postura e tal. Ou você poderia usar a cinemática, né? Mas aí essa é menos viável, assim, que é você colocar alguns marcadores reflexivos, algum ponto do corpo, e a pessoa, à medida que você vai filmando aquilo ali mexer, chegar a alterar um padrão que você definiu como ótimo, você informa ela de novo que ela tem que realinhar, né? Poderia ser um caminho, sim. Agora, o professor é um ótimo neuromodulador, né? O fisioterapeuta, né? Ele é um ótimo neuromodulador. Então, de vez em quando, a gente chama a atenção do pessoal para a postura, né? Nós somos aí não é um biofeedback, mas nós somos um bom neuromodulador. A gente está trazendo informação para o cara prestar atenção, focar na postura e realinhar, esse tipo de coisa, né? Obrigada. Valeu, Joana. O Caetano. Boa noite, Lucas. Existe uma frequência de onda cerebral ou frequência de ondas cerebrais ideais, assim, teta, delta, alfa, para o indivíduo receber os comandos verbais de feedback? Peraí, desculpa, é qual? É do Caetano. Caetano. Não entendi. Eu entendi. Mas, Caetano, abre para nós aí seu microfone, abre sua câmera, conversa aí com a gente.
Você falar algo no sentido de auxiliar a pessoa. Ele vai explicar para a gente, vai perguntar para a gente. Eu entendi o que ele quer falar, eu acho. É uma coisa que nunca foi usada. A ideia dele é até bem bacana, mas deixa ele falar. Boa noite a todos. Fala, Caetano, beleza? Beleza. É o seguinte, minha dúvida é... Caetano, você é veterinário, realmente... né, Caetano? É isso? Sou, sim. Caetano. A minha dúvida é a seguinte, apesar de ter ocorrido outras coisas legais aí também na palestra, mas eu queria ver essa aqui. Se existe um momento ideal, um padrão de atividade, um padrão de atividade que vai potencializar o seu feedback quando você está, né, fornecendo feedback para um indivíduo. Então, por que isso? Eu já vi algumas coisas relativas à hipnose, que né, modula ali as ondas cerebrais e tal, e chega em um estado que a pessoa fica mais, vamos dizer, focada, mais pronta para receber isso. Então, imaginei aqui, se existe alguma onda ideal para, por exemplo, numa reabilitação, a pessoa potencializar o ajuste no movimento que ela está recebendo feedback através de estar nesse nível de onda cerebral. Quer arriscar aí, Lucas? E não existe, não para potencializar os comandos verbais de feedback, né, mas para potencializar a execução no movimento como um todo, né? Como eu tenho o estudo do Landers, por exemplo, que fez com frequência cardíaca, mas tem um monte, né, ondas relacionadas a aspectos de meditação, alguns aspectos atencionais, que favoreceria, né, esse indivíduo a se engajar melhor na tarefa, ter um melhor desempenho. Especificamente para receber os comandos verbais de feedback, eu não vi nenhum estudo, não. Mas para preparar a tarefa como um todo... Eu acho legal, tá, Caetano? Seria bem interessante, assim, não para você usar com numa aplicação prática, porque vai ser muito recurso tecnológico para pouca coisa, mas você poder entender o efeito do feedback, né, na pessoa, o professor dando uma orientação depois que a pessoa executa o movimento, né, porque feedback é sempre informação pós-movimento, né? Uhum. Seria bem interessante para entender os mecanismos, ou seja, quais dessas frequências ou quais características de estados mentais que favorecem a pessoa receber essa informação externa, né, extrínseca. E seria bem interessante um estudo desse. Eu não lembro de cabeça, tá? Em função de cada uma dessas ondas, cada frequência dessa de teta, delta, alfa, qual delas vai favorecer mais a atenção. Mas talvez a dessas aí, a que mais favorecer a atenção, vigilância, né, esse tipo de coisa, você está atento ali, deve ser as que mais vão favorecer você receber essa informação, que ela vai entrar com mais força, né, dentro do sistema. A questão é legal, cara. Eu estou pensando aqui, porque quando, vamos supor, não na reabilitação, mas talvez um atleta que eles chamam de estado de flow, né, que ele está ali hiperatento, ali talvez a onda seja até mais rápida do que mais lenta, né, numa situação assim, talvez ela mais rápida seja melhor o feedback ou não, né, do que mais naquela coisa de meditação, de coisa. Aí é por isso, mais ou menos nesse sentido mesmo. Legal. Você falou de flow, e a Celina deve estar chorando de emoção. Você conhece a Celina? Não. Não, né? Não, né? A Celina é do nosso grupo, e ela trabalha com a lógica de movimento, gerar essa ideia do fluxo. Toda vez que fala flow, ela já está aí emocionada, falando, cantando flow. Brincadeira, viu, Celina? Mas a ideia é muito legal. Que eu falei, né? O passado é bacana, mas o futuro é muito mais. Ela está rindo aí. O futuro é muito mais promissor, eu acho, né? Assim, dentro da capacidade de a gente avançar com essas coisas. E nas aplicações como esporte, seria muito interessante você pensar assim, numa pré-eleição, né? Você pode ter recursos ilimitados, porque o dinheiro está envolvido, é grande, né? Dentro dos esportes, principalmente como futebol, esportes muito populares. Você
esperar as pessoas atingirem esse estado mental que você tem como meta, para depois vir a preleção, para depois vir as orientações, né? Seria alguma coisa bem bacana, e essa ideia é muito legal, tá? Você guarda isso aí como uma pergunta aí para você. Caetano tem um desafio, assim, ele quer aproximar do comportamento motor, ele está acompanhando nossas reuniões e tal, ele vai ter sempre um desafio de quem vem de uma outra área para áreas que mais estudam o comportamento motor, né? Mas eu também já fiz isso, né? Eu saí da educação física, fui lá na neuropsiquiatria, então, assim, esses desafios são vencidos. Mas essa é uma questão legal, tá? Essa é uma questão legal que me interessaria. O Henrique levantou a mão. Henrique Henrique é engenheiro. Olha só a riqueza que nós temos aqui hoje. Henrique, é sobre essa questão? Você quer... Isso, é sobre essa questão, Caetano. Não é só uma coisa que eu ouvi, que eu acho que é bom tomar cuidado. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo, Henrique. Isso, se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês podem chamar a atenção para a orelha, tá? Ele está fazendo análise de... Também está muito ligado a isso, né, Henrique? Mestrado dele no FMG em engenharia é para a interface cérebro-máquina, né? Então, o homem conhece a coisa. Assim, eu conheço no nível... na mensuração da EG, né? A parte da teoria tem que reforçar. Essa que na hora que a gente vai comentar a velocidade do EEG, velocidade do neurofeedback, então cuidado que a gente está falando de variáveis diferentes. Quando a gente fala de uma onda, não que necessariamente vai ficar mais rápido, então você vai passar de uma atividade em alfa para uma atividade em gama. Você não vai estar necessariamente aumentando a frequência, porque até onde eu sei que às vezes não está muito claro, cada banda está relacionada a algum tipo de tarefa cognitiva, seja a atenção do comportamento, seja a atenção motora, pode ser, por exemplo, a execução motora, ou pode ser uma carga mais cognitiva de atenção e raciocínio, que, se eu não me engano, está mais para lá da banda gama. E a banda alfa está mais ativa, está mais relacionada à execução e planejamento, beta também. Então, é aquela coisa, não é porque está no estado de flow, é aquela coisa, o associar um nível de atenção maior com uma mudança da frequência pode ser um equívoco só da linguagem mesmo, do vocabulário que a gente usa. Então, quando a gente pensa em ficar mais rápido, então dá para aumentar a amplitude ou suprimir a potência, aumentar a potência. Então, só cuidado com essa linguagem para não pensar que vai passar de uma banda para outra, sendo que às vezes é só um processo que está fixo em uma banda. Mas, assim, é uma hipótese interessante quando a gente pensa nisso, só esse cuidado com a linguagem. Desculpa aí minha ignorância, né, Henrique? Assim, essas bandas vão estar todas lá, né? Você que vai focar seu instrumental para uma delas e ver essas alterações que você propõe em potência, em frequência, esse tipo de coisa, não é isso? Isso, é por aí. Assim, fazendo uma analogia, talvez exagerada aqui, é aquela coisa, nós aqui temos nossos 4 membros. Cada um vai ter uma função diferente de acordo com a tarefa que a gente precisa. Às vezes a gente não precisa de olhar para a perna direita para ver uma atividade escrita. Às vezes, assim, poxa, não é porque eu estou prestando mais atenção na atividade de escrever que minha perna vai começar a andar mais rápido. Assim, é um exemplo bem exagerado, mas pensando nisso, assim, tá tudo ali porque a gente está vivendo e fazendo várias funções enquanto seres biológicos. A questão é que cada banda vai talvez ter um papel diferente. E você vai ver que ainda tem uma discordância na literatura em relação ao estado mental e à banda. Então, tem um autor que fala que é uma coisa, outro vai falar outra. Então, assim, você vai ter que fazer uma pesquisa mais cuidadosa e, obviamente, estudo piloto, né, para ver se aquela banda-alvo que você está vendo ali, se ela realmente está próxima daquele tipo de comportamento que você está buscando, né? E se a banda-alvo realmente é o alvo do estado que a gente errado, é uma variável boa para descrever. Ô, Henrique, aproveitando que você está aí, você conhece de machine learning? Sim, em algum nível. Assim, já fiz matéria sobre, sei o conceito, mas diga. Você é o seguinte, o Lucas apresentou o projeto de doutorado dele semana passada e ficou para ajeitar alguns detalhes de método, sabe? Uhum. Ele vai reapresentar sem ser nessa semana, na semana que vem, na outra sexta, como você já apresentou lá no nosso grupo, já foi convidado lá por nós, né? É na sexta, dia 26. Você teria disponibilidade de ver a apresentação do método dele para ver se a gente acha uma definição, se ajudar a gente a pensar numa definição de qual machine...
como é que vai ser o esquema do Lucas? Eu já tomei conta da apresentação do Lucas, né, Lucas? Pô, você não quis falar do seu projeto aí, desculpa aí. Nós Não vamos posso, tentar estou pegar disponível a sim. dinâmica pupilar, né? Estados onde a pupila está mais baixa, e aí você libera um som para a pessoa poder fazer a tacada do golfe. Nós estamos assumindo que essa pupila mais baixa, o sujeito está mais com menor nível de reflexão, está mais automatizado para poder fazer a execução. Ele não está com tanta atenção naquilo ali, com tanta demanda de atenção. A gente está querendo trazer ele para um estado mais automático. E esse feedback tem que ser organizado, biofeedback, né? Tem que ser organizado ao longo do tempo. E um tipo de uma modelagem para ver que ao longo do tempo como é que você vai mudar, né? O que você vai exigir em termos de mudança da pupila ao longo do tempo. Você poderia participar lá na sexta que vem com a gente? Posso sim. Não garanto o resultado, mas garanto a participação e a discussão. É uma cabeça a mais pensando, entendeu? Porque são dos desafios que a gente tem no projeto lá, e como achar um modelo de machine learning, alguma coisa assim, de inteligência artificial lá que funcione para ajudar ao longo das tentativas e individualmente, né, em relação ao desempenho e a dilatação pupilar do sujeito. Obrigado, tá? Então já está combinado. Deixa eu voltar aqui então as questões. Caetano, guarda aí, que é bem interessante, tá? Tem várias questões legais aí. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Valeu. O Luiz Guilherme, boa noite, Lucas. Você poderia me explicar melhor seu comentário sobre a pessoa, o atleta de basquetebol, realizar o controle da própria atividade neural? Infelizmente, aquele vídeo ficou todo picado, nós não pegamos bem. Dá uma resumida para a gente. Aí o Luiz Guilherme trabalha com basquete, né? Ele está interessado aí, né, naquela informação. Então, no vídeo, ele fala sobre um atleta de basquete que foi diagnosticado erroneamente com TDAH quando era criança, fez uso de medicamento a vida inteira, né, achava que tinha esse problema. Até um preparador físico do time de basquete dele propôs um protocolo de neurofeedback para ele e observar que a atividade neural dele não era muito condizente de uma pessoa que tem TDAH, né? Era mais ou menos o contrário de uma pessoa que tem TDAH. Aí ele ficou super assustado, né? Tipo, o cara já tomava medicamento, né? E eles esperavam uma atividade totalmente distinta, né? Aí eles começaram a trabalhar nessa atividade neural dele, né? Como se ele não tivesse TDAH. E o resultado foi muito surpreendente, né? Ele teve, acho que, uma das melhores temporadas da carreira dele. Ele totalmente atribuiu o resultado da temporada ao treinamento de neurofeedback. Então, no treinamento de neurofeedback teve duas funções para ele, né? A primeira de diagnóstico. Fala assim, olha, você não tem isso. E depois eles aplicaram e melhorou o autocontrole dele, é isso? Ô, Luiz Guilherme, se você abrir o vídeo e o microfone, fica à vontade, tá? Muito provavelmente eles devem ter feito uma análise preliminar antes, né? Testado alguma coisinha antes de propor o protocolo para identificar essa questão, né? Eu não sei, eles não entraram assim nesse nível de detalhe, né? Mas eu imagino que seja algo nesse sentido. E começaram a condicionar o atleta numa atividade neural lá. E ele teve resultados muito bons, aparentemente. Luiz, quer abrir aí? Você está com o telefone, o microfone está mudo. O meu? Voltou? Não, voltou. Ah, sim. Boa noite. Eu estudei ainda muito pouco sobre neurociência, neurofisiologia, e eu gostaria de saber se há como controlar a própria atividade neural? Era isso que eu gostaria de saber. Você é do basquete, não, né? Oi? Você é do basquete, não, né? Trabalha com basquete? Não, vou trabalhar com esporte de combate. Foi mal aí, eu confundi tudo. Não, tudo bem. Esse é justamente o propósito do neurofeedback, né? Você fornecer um feedback para a pessoa, né, para ele conseguir autorregular sua própria atividade cerebral.
né? Não é algo muito difícil de fazer, né? Como eu mesmo mostrei ali, até os próprios macaquinhos conseguem fazer essa autorregulação, tá? Então, basicamente, né, Luiz, a ideia do biofeedback é dessa autorregulação, né? É você aprender a gerar padrões de estados mentais. E olha que maluco, você consegue gerar padrões de estados mentais por ondas eletrocefalográficas, atividade elétrica. Você consegue gerar padrões de hemodinâmica, né, Lucas? De sangue que vai deslocar para determinadas regiões. É um negócio absurdo, assim, a capacidade que a gente tem de controlar a mente, né? Nós não falamos aqui, mas estudos como mindfulness, professor Ramon Consenza, ele foi professor de CB, foi diretor do Instituto de Ciências Biológicas da FMG, ele tinha um livro-texto aí muito famoso no Brasil de neuroanatomia e tal. Ele agora, depois que aposentou, ele tem investido muito o pensamento dele, que é questão de mindfulness, né? Essa ideia do mindfulness é controle mental mesmo. Se você usar alguma medida para avaliar estados, você vai ver que você consegue alterar seus estados mentais. Se usar eletroencefalografia, se você usar algum tipo de ressonância magnética, né? Você aprende a mexer até nessas questões. Então, assim, tem vários meios. Mindfulness é uma técnica, não sei se eu estiver errado, vocês me desculpem, eu chamaria de uma técnica. Assim como o neurofeedback, o biofeedback, pode ser também uma técnica que você organiza, né? Você propõe para mexer em estados mentais, tá? A neuroplasticidade é uma coisa incrível. E, por fim, né? Eu acho que o Nantes está aqui, o Nantes sempre me dá um moralzinho com essa questão dessa minha frase. Eu vou botar ela num livro nosso que vai sair ano que vem, de neurociência do comportamento motor, exercício físico e esportes. Essa frase só está solta, mas ela nunca está escrita em lugar nenhum. Que o professor é um neuromodulador, né? Então, quando você orienta seu atleta de combate lá, fala assim, ó, faz assim, não faz assado, estende mais o joelho. Na próxima tentativa ele estendeu, você pode ter certeza, você modulou o sistema nervoso central dele. Alguma mudança teve lá, né? E se eles continuar mantendo isso, fica mais claro ainda o efeito da sua neuromodulação. Então, sua instrução verbal, sua demonstração, tudo isso aí são formas de a gente mexer no estado mental da pessoa. E se isso se mantém em termos de comportamento, grande chance daquele estado mental perdurar, né, ao longo do tempo, tá? Então, assim, por isso que eu falei que a avenida de pesquisa disso é muito bacana, porque a gente está dando os primeiros passos, né? Ainda domina muito pouco, né? Ficou legal, Luiz, assim? Não, achei muito interessante mesmo. Muito obrigado. Você faz controle motor comigo? Faço. Você faz mais alguma outra disciplina ou controle motor? Eu faço essa e termorregulação e imunologia. Ah, bacana. Então, isso aí vai te dando um quadro, né? Assim, do que é controle, o que é neuro. Depois, futuramente, o pessoal da graduação pode assistir alguma disciplina da pós, você pode pedir, vale como crédito para você. Não lembro como é que é o nome que se dá a esse tipo de coisa lá, mas você tem algum acesso a alguma disciplina de neuro, aí junta controle, junta neuro, vai te dar um horizonte bem legal na sua formação, tá? Legal, parabéns. Ok, obrigado. Depois do Luiz, o Henrique fez a seguinte pergunta, Lucas. Está bem melhor uma apresentação só, porque a gente vai com calma, né? Boa noite, Lucas. Talvez a pergunta esteja um pouco abstrata. Você já reparou se algum estudo comenta sobre a facilidade do atleta em entender o neurofeedback? Por exemplo, supõe uma tarefa em que, para melhorar o desempenho, a atividade neural deve ser suprimida ao invés de aumentada. Há um interesse em tratar a comunicação do feedback no caso de variáveis contraintuitivas, como tentei expor no exemplo? Henrico, sim. Na verdade, você não precisa sempre aumentar, né, uma atividade. É super comum também essa redução da atividade, tá? Ó, te falar que eu devo ter visto uns 2 artigos, no máximo, de estudos reportando que as pessoas não conseguiram neuromodular alguma atividade, tá?
Então, é muito comum, né? Aqueles 2 estudos que eu trouxe, por exemplo, eu mostrei que os indivíduos conseguiram neuromodular a atividade proposta. Então, é muito comum, né? Como eu falei anteriormente também, até macaquinhos conseguem, não é algo assim muito difícil. E sim, pode fazer... Existem até algumas atividades mais complexas, né? Que você tem que neuromodular e os indivíduos os estudos têm demonstrado que os indivíduos conseguem neuromodular a si mesmo. Aparentemente não é difícil, tá? Eu acho que essa coisa da individualidade, nós temos que avançar muito também, né? Eles não chegam a discutir isso, assim, né? Eu acho que foi o feedback apresentado, foi a melhor forma possível, né? Foi fácil, eles conseguiram, eles não entram, mas geralmente mostram o resultado, né? Os indivíduos conseguiram neuromodular, né? A atividade pré-teste estava tanto, né? Depois lá no teste de retenção ou na atividade pós-teste, ele já estava com a atividade já próxima ali do alvo que foi estipulado. Deu para fechar, Rico? Pessoal, eu deixei um link aí, tá? Se alguém quiser certificado, preenche lá que eu mando em 1, 2 dias. Eu não sei se o Henrico está aqui ainda, vamos ver. Vai avançando assim, o horário já foi até embora. Então vamos lá. Fica gravado, né? Depois ele tem acesso. Ele avisou que tinha saído e acabei esquecendo. Bárbara, parabéns pela apresentação, professor Lucas. A Celina ficou emocionada na hora que falaram do Flow. O Caetano fez a alegria dela. Lucas, te perguntando se você tem um link. Eu perguntei para você se tem um link, né? Você já colocou aí, beleza. Quem quiser assistir o link do basquete, seria bem interessante aí para poder acabar de manter mais claro o que foi feito lá, né? Lucas, a Cristiane está te perguntando. Lucas, boa noite, parabéns pela palestra. Vou fazer uma pergunta básica, mas sempre fica em dúvida. Qual a diferença entre biofeedback e neurofeedback? Então, o neurofeedback é considerado como uma vertente do biofeedback, né, que se ocupa em fornecer, condicionar os indivíduos a trabalhar a própria atividade neural. Então, a gente tem, por exemplo, biofeedback de atividade cardiovascular, da eletromiografia, né, da pupila, e o neurofeedback, ele trabalha diretamente com a atividade neural, né, seja ela eletrocefalográfica, seja medidas indiretas como a mudança de oxigenação, com eufemismo, ou com outros instrumentos que, de alguma forma, tentam fazer alguma inferência sobre a atividade neural. Todo neurofeedback é biofeedback, né? Mas nem todo biofeedback é neuro, né? Sim, tem outras fontes aí, né? Biofeedback é um conceito mais amplo, né? Onde que o neuro está debaixo, né? Obrigado, Cris. Deixa eu voltar ao chat aqui. Quando eu me perco aqui. O Henrique falou, parabéns, Lucas. Você vai ter que sair mais cedo, ele falou aqui. Pediu para passar o horário do WhatsApp, eu passo para ele depois. Joana, essa questão de personalidade pode ser trabalhada com machine learning? Enquanto isso, Beatriz também te parabeniza. Joana, questão da personalidade, como assim? Diferenças individuais. Diferenças individuais, né? Desculpa. Com certeza. Né, Lucas? O que você acha? Eu nunca vi nenhum estudo, mas eu imagino que sim. É um neurofeedback voltado a pessoas impulsivas. Até pensando assim, em termos, por exemplo... exatamente, né? Então, por exemplo, conforme o tipo de, né, da sua forma de agir dentro desse, né? Eu até fico um pouco pensando na realidade virtual, mas assim, conforme você age, você atua dentro daquele, né, no ambiente, suas ações, ele vai pegar e vai te corrigindo, que ele vai aprendendo como você o que você erra, o que você... Repara o uso do biofeedback no esporte, por exemplo. Ele é muito mais usado para o autocontrole
do que para ganho de desempenho específico. É lógico que você autocontrola e indiretamente você vai ter ganhos no desempenho. Mas a via não é o sistema motor, a via é uma via mais cognitiva, né? Uhum. Então, é um bom exemplo já de que isso funciona. Agora, machine learning deve ser... A ideia nossa, quando eu perguntei para o Henrique lá no trabalho do Lucas, é que você consiga, né, modelar o comportamento, o que você espera de resposta lá, de biofeedback, a partir da individualidade do sujeito, né? Isso. Se tem algum parâmetro dele, é o próprio o sujeito. parâmetro alimente o modelo, né? Uhum. Então, assim, faz todo sentido para o caso do jogador de basquete do TDAH, tem muito, eu já vi aqui em Belo Horizonte alguns neuropsicólogos que têm um aparelho de biofeedback para tratar TDAH. Qual que é o grau de evidência científica da efetividade? Aí eu sempre tenho as dúvidas, assim. Mas já existe pessoas trabalhando então, para questões do autocontrole no TDAH, por exemplo. Então, poderia sim ser um bom recurso para várias funções mentais ligadas até a questões afetivas, emocionais, como você propõe, né? Ok, obrigada. Obrigado, Joana. Eu tinha algumas coisas aqui anotadas, Lucas, eu vou fazer só um ressalva, tá? Você deu crédito para o Elon Musk. Elon Musk, eu acho ele sensacional mesmo, né? Está mudando o mundo aí junto com Bezos, outros caras. Mas eles são tipo aqueles caras ricaços daqueles filmes de ficção científica, né? Ou da Marvel, que os caras têm o poder de mudar o mundo, né? Mas nesse caso específico, você destaca a interface cérebro-máquina com o macaquinho reza ali. Ó, início da década de 2000, Nicoleles já fazia isso, né? Então, assim, Miguel Nicoleles é um brasileiro, trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Depois ele montou o Instituto do Cérebro aqui em Natal. Já no início da década de 2000, já tinha publicações importantíssimas no mundo mostrando a interface cérebro-máquina, né? Com macacos. Então, assim, o que o Elon Musk está fazendo hoje é exatamente a coisa que ele fez lá 20 anos atrás, só que de forma um laboratório particular, né? Então, a Neuralink, que é a empresa dele, o crédito dela é isso. Assim, você pegar pesquisadores, você tem uma entidade privada e está fazendo uma coisa que as universidades já faziam há 20 anos atrás, tá? Então, tem um apoio muito grande da mídia e tal, como fosse novidade, mas isso não é novidade, né? Essa coisa da leitura de atividade cerebral dentro do córtex, a gente já faz até com humanos, né? Tem artigos da Nature aí, há uns 4 anos, que é a Universidade de Brown, os pesquisadores Brown University, lá nos Estados Unidos, pularam até na frente do grupo Nicoleles, deixou todo mundo para trás, que estão buscando informação direta no córtex motor das pessoas, tem que fazer uma cirurgia, óbvio, né? E você já consegue controlar braço robótico, você já consegue controlar equipamento como computadores, né? Essas interfaces, e ainda são recente agora, também acho que foi na Nature, não sei, que os caras conseguiram fazer uma interface cérebro-máquina, que a interface ela consegue escrever de forma cursiva. Você imagina a letra G, a interface vai lá, transduz, né, esse sinal e transforma lá na tela do computador na letra G de forma cursiva. Olha que loucura que é o trabalho desses caras. E foi um nível de acerto, assim, eu não lembro exatamente de cabeça, até publicado, eu coloquei um post desse lá no nosso Instagram, do Neuro_Movimento, mostrando esse estudo. Coisa absurda, assim. Então, você já consegue pegar informação no cérebro da pessoa e essa intenção dele de escrever, a gente já consegue capturar isso e colocar numa tela. Então, a Joana foi com os problemas dela de desenhar, escrever letra feia, acabou agora. Um braço robótico, né, um computador para escrever para você, vai ficar maravilha. Tudo que você imaginar vai aparecer na tela, Joana. Então, assim, você destaca ali o Neuralink com o Elon Musk, mas assim, esse achado dele tem valor porque é uma empresa privada, né? Mas as universidades, grandes universidades, já fazem isso há 20 anos atrás, beleza? Sim. Outras coisas foram bem legais. Você colocou assim, os livros textos, né? Sempre fala assim, feedback intrínseco, aí tem lá propriocepção, visão, tá? Feedback extrínsecos, conhecimento de performance, conhecimento de resultado.
Aí você vai trazer futuramente, vai ter que ter no livro texto biofeedback, né? Porque eles não colocam lá, e você colocou e ficou legal aquilo. Uma coisa que você ressalta também, que o pessoal faz muito estudo estudando o desempenho, né? Mas não vê a aprendizagem, ou seja, precisa de testes, né? Precisa retirar depois esse sistema de circuito fechado, o biofeedback, para ver se o cara realmente, sem assistência, ele aprendeu ou não, né? Se está melhor que o grupo controle. Temos que avançar nisso. Acho que o seu projeto... Muitos estudos que falam de aprendizagem, na hora que você vai ver, não teve um teste de retenção, não teve um teste de transferência. Teve alguns que realmente... Os caras vêm da engenharia, vêm da neuro, e não são pesquisadores do comportamento motor, né? Eles não sabem diferenciar desempenho de aprendizagem. Para quem não conhecer aqui do que está aqui ainda, né? Desempenho, ele é influenciado por vários fatores, né? Então, por exemplo, se receber biofeedback, pode te levar para um nível de desempenho muito bom, mas esse nível de desempenho muito bom não está favorecendo formação de memória, por exemplo, né? E aí, quando você retira o biofeedback, seu desempenho piora. Então, é mais ou menos quando você faz prática constante com prática variada. O sujeito pratica só uma habilidade ou pratica variando 2 ou 3 habilidades. É lógico que quem repete toda hora a mesma habilidade, o desempenho dele fica melhor. O outro que está variando habilidade tentativa a tentativa, o desempenho dele é pior. Mas os processos internos são diferentes nas duas condições, né? Então, quem está parecendo que está indo pior, na verdade, está passando por processos neurobiológicos que favorecem fortalecimento de memória. E o outro grupo, com processos que favorecem menos. E aí, quando você fica um tempo sem praticar e pede para as pessoas praticarem, você vai ver uma inversão, né? Quem vinha mal vai bem e quem vinha bem vai mal. Então, separar o desempenho do que é aprendizagem, ou seja, o que ficou retido, o que você consegue transferir para uma situação próxima, é fundamental nos estudos de neurofeedback, biofeedback, e ainda está falho isso, né? Está falho ainda, precisa avançar nisso. Isso é um ponto legal. Eu acho que é por aí. Pessoal, podemos fechar, Lucas? Sim. Agradeço, gostei demais dessa apresentação. Eu, pessoalmente, é só a primeira vez que você faz assim mais abertamente, sem ser fechado aquela coisa de projeto, né? De doutorado e tal. Eu acho que isso vai te dar mudou sua visão, acho assim. Você vai melhorar cada vez mais, até quando você for apresentar seu projeto de doutorado. Porque você expandiu, pensou sobre a coisa, como abordar isso. E a forma como você abordou foi muito legal, foi muito fluida, caminhou numa direção bem legal. Te parabenizo, fiquei super satisfeito. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, pela prática. Foi muito positivo. Quando a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente está aprendendo também, né? Não tem jeito. Então, isso é uma via de mão dupla. E, pessoal, vou deixar daqui uns 2. Eu estou meio atrasado com meus vídeos do YouTube. Está faltando colocar o da Cristiane. Depois eu vou fazer o upload do Lucas. E eu vou finalizar, né, esse semestre as reuniões. Então, vamos ver se a gente volta em fevereiro do ano que vem. Eu quero continuar, eu acho uma oportunidade bacana, você vê, não começou com muita gente, agora diminuiu, hoje está em média de 20 pessoas participantes, mas os 20 são muitas pessoas que vêm de fora, né? Então, assim, estou vendo a Celine, Letícia, Luiz, Caetano, o Henrique vira e mexe aparece, o Nandes veio lá dos Estados Unidos, estava acessando Guriá mesmo aqui. Então, assim, são oportunidades a gente abrir para quem tiver interesse. Então, eu vou manter essas reuniões, porque é uma oportunidade boa para todo mundo, né? Para o nosso grupo e para quem quer participar, tá ok? Então, vou desejar boa noite para vocês, um abraço. Quem preencheu lá o link, quiser o certificado, daqui uns 2 dias eu mando, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Tudo de bom para vocês, se cuidem. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, tchau. Lucas. Boa noite, Valeu. pessoal. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Celine. Celina, boa noite também.